caminhar sem ao lado olhar. Eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Lá no início, colocar minha fé em ti, caminhar sem ao lado olhar. Eu creio, Senhor, eu creio e confio em ti. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, leva-me. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Guia-me segurando em minhas mãos. Carrega-me, carrega-me quando não posso mais andar. Protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, ao lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. De comunhão, de comunhão, de comunhão, de comunhão. Aleluia, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Glórias sejam dadas a ti. Aleluia. Meu Jesus, leva-me para perto de ti. Glória a Deus. Aleluia. Faça desse louvor a sua oração nessa noite, queridos. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, e quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade
posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Aleluia, está no início. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. E quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Sim, aos teus pés, aos teus pés. Aos teus pés, aos teus pés. Leva-nos, Senhor, onde possamos ouvir a tua voz. Leva-nos, Senhor, a lugares altos, aleluia, para que possamos desfrutar cada dia mais de ti. Aleluia, louvado e exaltado seja o teu nome. Glória a Deus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, glória seja dada a ti, Senhor. Se tu olhares, se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Lá no início, se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas temos um desejo, Senhor, eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração.
coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Lá no início, novamente. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Ó Senhor, dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Ensina-nos a perdoar o nosso irmão, não só de palavras, Pai, mas em atitudes. Que possamos, Senhor, aprender, Senhor, com os erros e não errarmos mais. Que possamos, Senhor, a cada dia nos colocar em Tua disposição, Senhor, para que Tu venha nos guiar conforme a Tua vontade, o Teu querer. Ó Pai querido, muitas vezes, Senhor, fechamos a cara para o nosso irmão por coisas tão bobas, coisas tão simples. Então ensina-nos, Senhor, a perdoar. A Tua palavra nos ensina que devemos perdoar, assim como Jesus, o próprio Cristo disse para Pedro, 70 vezes 7. Muitas vezes nós não queremos perdoar uma só vez. Dar-nos, Pai, a Tua graça. Dar-nos, Senhor, a graça de poder perdoar, de olhar com olhar de perdão, olhar de amor, porque é assim, Senhor, que vamos crescer em Ti. Pai querido, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Pois é assim que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Abençoe o irmão que está do seu lado. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe. Deus abençoe a todos nós. Amém. Pastor André. Glória a Deus. Boa noite. Que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Glórias a Deus.
Alguns anúncios rapidamente. Nós continuamos contando com a ajuda de toda a igreja para continuarmos recolhendo o material para a campanha do quilo. Tem sido uma ferramenta importantíssima no que diz respeito a ajudar as famílias que estão passando por dificuldades financeiras. Então, se você puder continuar abençoando, continue trazendo a sua oferta. Você pode trazer durante os cultos, quando você vier para a igreja, ou você pode trazer durante a semana. O importante é que você não fique de fora. A gente vai ter o carnaval aí, então se você puder nos ajudar, trazendo algo a mais, porque é um mês mais curto, tem um feriado no meio, e com certeza a gente vai encontrar alguma dificuldade para montar as cestas básicas no início do mês que vem. Então, se você puder dar um reforço, eu sei que muitos têm contribuído assiduamente, mas esse mês, se você puder fazer algo a mais pela campanha do quilo, saiba que vai chegar em boa hora. Amém? Toda terça-feira nós temos um culto de oração, intercessão aqui na igreja, aberto para todos, que você possa estar presente, que você possa vir à casa de Deus, orar, clamar ao Senhor, buscar a face de Deus. É um culto voltado para oração, intercessão. Então venha gastar tempo na presença de Deus, venha investir tempo na presença de Deus, venha orar e venha interceder por outras pessoas, toda terça-feira às 7:30 da noite. Toda quinta-feira também a igreja está aberta às 7:30 da noite, nosso culto público de semana, onde nós estamos estudando o livro de Provérbios, e na próxima quinta-feira nós vamos ter Santa Ceia do Senhor, amém? Então, venha quinta-feira, 7:30 da noite, além de nós aprendermos um pouco mais sobre Provérbios, nós também vamos estar ceando juntos. Após o culto, a cantina está funcionando, o bazar também, dê um pulinho lá atrás, com certeza haverá algo para você, e um lanche também para que você possa ter comunhão com os outros irmãos. Atenção atenção jovens que vão ao retiro, jovens e adolescentes que vão ao retiro. A partir de amanhã, você já pode trazer a sua bagagem aqui para a igreja, e deve trazer até quinta-feira, amém? Então, a bagagem precisa estar aqui até a quinta-feira. Por quê, pastor? Porque na sexta-feira de manhã, nós contratamos um frete que vai estar levando todo o material para o retiro. Pastor, eu queria levar minha bagagem junto comigo. Não há condições. Nós alugamos 2 vans para levar os jovens e os adolescentes. E o que acontece? Não haverá espaço na van para que você leve a sua bagagem junto. Amém? Então eu peço que todos tragam a sua bagagem aqui para a igreja. Você pode trazer, por exemplo, no culto de terça-feira à noite, no culto de quinta-feira à noite. Você pode trazer durante a semana, no horário comercial. Agora, o importante é que você traga, não deixe de trazer, porque nós vamos sair, o frete vai sair daqui na sexta-feira de manhã, tá bom? E a gente já vai pegar todo o material que estiver aqui e vamos levar para o sítio. Ah, pastor, mas a igreja vai tomar cuidado? Prometo a você que sim. Importante, não deixe de identificar a sua bagagem, tá bom? Então, a partir de amanhã até quinta-feira, toda a bagagem dos jovens e adolescentes que vão ao retiro precisam estar aqui na igreja. E os pais que ainda não falaram com o Gustavo ou a Taína, procure os dois ainda hoje, tá bom? Não deixe de procurar o Gustavo ou a Taína, sua esposa. Se você tem filho que vai para o retiro, procure os líderes do GAD, tá bom? Perdão. Nós continuamos recebendo as doações dos ministérios de ajuda, de ação social, que são Luz na Noite e o abrigo infantil. Luz na Noite é aquele material que a gente sempre pede, cobertores, casacos, meias, absorventes femininos, roupas íntimas masculinas e femininas. Você pode trazer, que a gente vai guardando esse material aqui, e na próxima saída o grupo vai estar levando. E o abrigo infantil, a gente participa com a doação de leite integral,
Pode ser caixinha ou pode ser em pó. Agora, eu só peço a você, quando você trouxer a sua doação de leite para o abrigo, por favor, identifique, porque nós temos também pessoas que trazem doação de leite para a campanha do quilo. Então, se você puder nos ajudar colocando no leite, abrigo infantil vai facilitar que a gente destine a oferta trazida para a ação correta. Amém, meus irmãos? Então, nos ajude nisso, se você puder, coloque lá, quando você trouxer leite para o abrigo infantil, basta você identificar que é para a visita dos irmãos ao abrigo infantil, tá bom? Como eu disse também, já estou anunciando já há algumas semanas, durante o carnaval a igreja vai estar fechada, a gente vai fazer como fez no ano passado, a gente vai transmitir o culto de domingo pela manhã, diretamente do nosso canal do YouTube, culto ao vivo, vamos transmitir lá do Retiro, eu vou estar pregando, ministrando a palavra nesse dia, e a gente vai transmitir ao vivo pelo YouTube, tá bom? Você vai poder participar do culto da onde você estiver. E por fim, nós estamos, com a graça de Deus, atualizando o nosso podcast. Tá? Já retomamos esse projeto, é um projeto que abençoa vidas, e nós estamos nessas 3 plataformas, no Deezer, no Spotify e no aplicativo de podcast da Apple. Então você pode acessar de qualquer uma dessas plataformas. Basta você baixar o aplicativo no seu celular. Pastor, YouTube? YouTube também continua funcionando, nós também estamos atualizando os cultos da noite, né? Os cultos da manhã estavam em dia, mas os da noite não, nós já estamos atualizando os cultos da noite também, você pode acessar. Então, YouTube ou podcast está disponível para você voltar lá e assistir ou ouvir as mensagens que foram pregadas aqui na igreja, amém? E hoje pela manhã, eu toquei um pouquinho no assunto do nosso culto da virada, e eu recomendo a você, se você por acaso não passou o ano novo na igreja, se você ainda não ouviu a mensagem do culto da virada, eu quero dizer para você, ouça, volte lá no nosso canal do YouTube e assista a pregação, porque Deus quer falar com a sua igreja, amém? É importante, não fique de fora, vá lá, assista, porque Deus tem coisas para falar com todo o seu povo, tá bom? Esses são os nossos anúncios principais. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? É só levantar a mão, não vou pedir para você ficar de pé, não vou pedir para você vir aqui à frente, só levantar a mão se alguém estiver nos visitando hoje pela primeira vez. Não? Ok, então nós estamos em família, agradeço às irmãs. Vamos passar para o nosso momento de oração. Nós continuamos orando, nós tivemos bastante pedidos pela manhã e vamos continuar orando agora à noite, e em nome de Jesus peço que você continue colocando nas suas orações também durante a semana, né? O senhor Tadeu, pai da Michele, passou mal ontem, precisou ser levado para o hospital, ficou internado. Joselba, nossa irmã Joselba teve outro AVC, também estamos orando, segundo ela foi parar até no CTI. Estamos orando pelo pastor Luiz Fernando, da igreja de Piã. Graças a Deus, ele teve alta para o quarto, e a previsão é que amanhã ele tenha alta para casa, para a glória do Senhor. Continuamos orando pela nossa irmã Nádia, que está aguardando em casa por uma cirurgia. Continuamos orando pela Raquel, irmã da Lília, né, que está em tratamento médico, orando não só por ela, mas por toda a sua família. Orando pela senhora Guiomar, mãe da Adelaide também, em tratamento médico. Orando pela família da nossa irmã Carmen Lúcia, que veio a falecer, né, o Senhor, aprove ao Senhor recolhê-la, mas a família está enlutada e nós estamos orando por eles. Orando por Renato, que foi um pedido de oração de uma pessoa que caiu de uma altura de 4 andares e teve que passar por uma cirurgia, está em casa, mas prognóstico médico que são 6 meses de tratamento intenso para até recuperar movimentos, né? Foi algo bem... Poderia ter sido muito pior, mas Deus está no controle, amém? Continuamos orando pelo senhor Cláudio Pinheiro, né? Pai do nosso ministro Cláudio, está internado com problema no pé. Estamos orando por Leda, mãe da Beatriz, que está internada no Instituto do Coração. Estamos orando pela Maria Luísa, mãe da nossa irmã Natalina, que voltou a ser internada. E orando também pelos nossos filhos, né?
a gente percebe nos últimos tempos um esfriamento na fé dos nossos filhos de uma maneira generalizada. A luta contra as ideologias no meio acadêmico é muito grande. E os nossos jovens estão sendo bombardeados diariamente por isso. E muitos têm abdicado da sua fé. E nós temos recebido pedidos de oração de pais e de mães que estão orando, estão clamando para que os seus filhos voltem para os caminhos do Senhor. E nós entramos nessa batalha também, amém? Clamar pelos filhos da igreja, para que tenham fome e sede de Deus, para que possam estar na casa do Senhor, buscando a sua face, amém? Com certeza você também tem um pedido de oração a fazer. Nós vamos dobrar os nossos joelhos agora, eu vou desligar o microfone, e você vai ter a liberdade para orar, para buscar a Deus, para entregar a Ele o seu pedido de oração. E daqui a pouquinho, nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Santo Deus, amado Pai, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Senhor, para clamar aos céus, para colocar diante de Ti, Senhor, todos esses nomes que foram aqui citados. São irmãos e irmãs, ó Pai, que estão enfrentando grandes lutas e dificuldades. Alguns passando literalmente pelo vale da sombra da morte, Senhor.
Nós nos colocamos de joelhos por eles, ó Pai, clamando pelo milagre, Senhor, pois Tu és o Deus do impossível. Tu és o Altíssimo, Pai, o guarda de Israel, Senhor. Pai, os colocamos em Tuas mãos, intercedemos pela vida deles, ó Deus. Pedimos que haja cura, Senhor, para cada um deles, em nome de Jesus. Também oramos, ó Pai, pela família da nossa irmã que foi recolhida aos céus. Ela está em Teus braços, ó Pai, mas a família sofre o luto. Que haja paz, Senhor, que haja o conforto dos céus em cada coração, ó Pai. Amado Deus, nós também queremos entregar cada pedido, cada súplica que está sendo feita nesta hora, ó Pai. Senhor, Tua palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. Pai, nós entregamos os nossos pedidos em Tuas mãos, sabendo que os Teus olhos e os Teus ouvidos estão atentos, ó Pai, a toda oração que é feita neste lugar. Pai amado, Pai querido, louvado seja o Teu nome, Jesus. Concede-nos, ó Pai, a graça de ouvir a Tua voz, de seguir a Tua palavra, Senhor, de andarmos em retidão diante de Ti, ó Pai. Oh Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas faltas. Nós queremos orar também, Senhor, pelos filhos da igreja, Pai, aqueles que estão desviados, aqueles que estão longe, aqueles que abandonaram a fé, Senhor. Pai querido, Pai amado, traz de volta, Senhor, em nome de Jesus. Reacende a chama em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Cantaraba chore, cantarita, rita, lo soreba. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Pai. Abençoa, meu Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos, pois também temos visto todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Louvado e engrandecido seja o Teu nome para todos sempre, e que a igreja do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Você pode se sentar. Que o nosso Deus seja louvado e engrandecido. Vamos passar o momento do ofertório, momento que também faz parte do nosso culto a Deus. Como eu disse pela manhã, esta semana nós temos um grande desafio financeiro pela frente. São muitos pagamentos, e assim como eu pedi de manhã à igreja, eu faço o mesmo apelo à noite. Se você puder abençoar a obra de Deus nessa noite, com alguma oferta especial, sei que muitos aqui já dizimaram, mas essa semana nós temos compromissos financeiros que somados chegam à ordem de R$10.000, e eu creio que Deus é a provisão dessa igreja. Ele é o Senhor de todas as coisas, e o Senhor proverá. Que você possa fazer parte dessa provisão, que você possa abençoar a obra de Deus. Pastor, eu não tenho nada para ofertar nessa noite. Fique em paz no teu coração. Amém? Ninguém aqui é obrigado a nada. Fazemos porque entendemos a obra de Deus e quando podemos. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos passar com os envelopes. Se você puder abençoar a obra de Deus, levante a mão. O envelope vai chegar até você. Nós temos os diáconos também com as maquininhas. Se você precisar utilizar, é só levantar a mão e eles vão chegar até você. As chaves Pix estão projetadas aqui no telão. Se você precisar dessas informações, elas estão no envelope. Se você
pegar o envelope, você vai ter todas essas informações acessíveis a você. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua fidelidade, a sua generosidade em nome de Jesus. Se você já preencheu o seu envelope, traga até o altar do Senhor. Quero apertar a sua mão e pedir que Deus te abençoe. Amém? Amém. Vamos ficar todos de pé. Nós temos um segundo momento onde as salvas irão passar. Você pode colocar também a sua oferta. Se esse é o caso, segure em mãos. Vamos orar juntos, apresente a Deus. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Nós somos gratos por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela tua provisão a cada dia. Senhor, abençoa o teu povo, Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais. Que não falte o pão em cada mesa, em cada lar aqui representado, Senhor. Que a tua bênção seja derramada sobre toda a tua igreja, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos por tudo. Pelo nome santo e precioso de Jesus Cristo, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe. Você pode sentar. Enquanto nós passamos as salvas, vamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar, Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração,
eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 7. Hebreus, capítulo 11, do versículo 4 ao versículo 7. A palavra de Deus diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Senhor Deus e Pai, nos abençoa, dá-nos entendimento da Tua palavra, Senhor. Traz sobre nós iluminação das Escrituras, ó Deus, para que possamos entender a Tua palavra e colocá-la em prática em nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos conduza conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando sobre fé, apoiado neste capítulo da carta aos Hebreus, que é considerado por muitos como o capítulo da fé. E é interessante notar que o autor aos Hebreus, ele tem o cuidado de organizar o assunto de uma maneira muito boa, muito habilidosa, de uma maneira muito especial. Porque, primeiro, e a sociedade bíblica consegue manter essas divisões de uma maneira muito adequada ao meu ponto de vista também. Primeiro, nos 3 primeiros versículos, o autor da carta fala sobre a natureza da fé, e nós falamos sobre isso na semana passada, que a fé não é um voo cego. A fé não é crer naquilo que nós desconhecemos, é crer no invisível, é crer no sobrenatural, é crer que Deus cumprirá aquilo que Ele prometeu. Posso ouvir um amém? Isso nós falamos na semana passada. Fé é acreditar que aquilo que Deus prometeu, mesmo que ainda não esteja diante de nós, se cumprirá. E aí, depois de falar sobre a natureza da fé, depois sobre falar sobre o que se apoia a fé, e nós falamos semana passada sobre isso, ele começa então a exemplificar, através da história do povo de Deus, o que é fé. E aí ele fala sobre, primeiro, os exemplos de fé no período pré-diluviano. Ele fala de Abel, fala de Enoque e fala de Noé.
Depois ele fala da fé no período dos patriarcas, né? A partir do versículo 8. Abraão, Isaque, Jacó e por aí vai, José. Depois ele fala do período do Êxodo, fala de Moisés. E por fim, nos versículos finais, ele fala dos israelitas entrando na terra prometida. Ou seja, o autor aos Hebreus ele tem cuidado de mostrar que a fé acompanha toda a história do povo de Israel. A história do povo que serve a Deus, desde o Éden até a entrada na terra prometida. Ou seja, a fé, ela acompanha toda a nossa vida. Amém? Toda a nossa vida. Se o autor aos Hebreus tem o cuidado de voltar lá no Éden e levar o assunto até a terra prometida, o que ele está querendo nos ensinar? Que a fé acompanha toda a trajetória de vida do povo de Deus. Então, por isso que no versículo 6 ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque para andar com Deus é preciso ter fé, é preciso crer, em primeiro lugar em Deus, em segundo lugar na sua palavra, e em terceiro lugar nas suas promessas. Porque todos os exemplos que o autor coloca aqui na sua carta são exemplos de pessoas que acreditaram no que Deus havia dito, acreditaram no que Deus havia prometido e não desanimaram. Lembre-se que semana passada nós falamos do capítulo 10, versículo 39, eu quero voltar nesse versículo, que também é um ponto central do estudo de fé. Pode colocar na tela, por favor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Eu falei semana passada, a fé nos empurra para frente e não para trás. A fé nos faz avançar na direção de Deus. A fé nos faz buscar a Deus. Então o que o autor está mostrando é como a fé é importante para que você continue firme na sua jornada. Posso ouvir um amém? Se não houver fé, não haverá jornada. Se não houver fé, você vai abandonar a Deus no meio do caminho. Porque o que levou esses homens e mulheres a continuarem firmes na sua jornada foi a fé. Talvez eu não tenha, hoje eu separei este período pré-diluviano. Talvez não tenhamos tempo de analisar os três, Abel, Enoque e Noé, mas nós vamos para e passo, caminhando conforme o Senhor nos permitir. Então, como eu disse, o autor aos Hebreus, ele tem o cuidado de mostrar como a fé permeia toda a jornada cristã, voltando lá no início, voltando lá nos tempos de Adão e Eva. Depois, é claro, da expulsão do paraíso. E aí ele volta no momento do sacrifício de Abel e de Caim. Pode colocar, por favor, o versículo 4. O autor aos Hebreus escreve o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus o quê? Está escrito aí no texto. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o quê? Um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve o quê? Testemunho de ser justo, tendo o quê, irmãos? A aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Abel e Caim eram filhos de quem? Muito bem. Abel e Caim eram filhos de quem? De Adão e Eva. Veja, Adão e Eva, quem eram? O primeiro casal que após o pecado foram expulsos do jardim do Éden. O que não quer dizer que eles tenham sofrido de amnésia e tenham esquecido de quem é Deus. Então, provavelmente, Abel e Caim cresceram
debaixo das mesmas influências, ouvindo as mesmas histórias. Ora, que histórias você acha que Adão e Eva contavam para os seus filhos? As histórias do tempo do Éden. Como era o Éden, porque afinal de contas, só duas pessoas conheciam o Éden, que eram os próprios Adão e Eva. Todos os que vieram depois não conheceram aquele lugar. E provavelmente Adão e Eva falavam sobre o assunto com seus filhos, passavam as histórias de quem era o Deus que criou todas as coisas, como eles viviam no Éden, como eles conversavam, como eles se relacionavam com Deus. E talvez crescendo ouvindo essas mesmas histórias, os dois queriam adorar a Deus de alguma maneira. Tanto é que, num determinado momento, os dois resolvem trazer a Deus o quê? Uma oferta. Para a gente ganhar tempo, bote na tela, por favor, Gênesis capítulo 4, versículos 4 e 5. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho da gordura deste, e o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Versículo 5. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Veja que nesses dois versículos nós percebemos que os dois decidem vir ofertar a Deus. Agora, o texto lá em Gênesis, aqui em Hebreus não fala muito sobre isso, mas o texto de Gênesis nos mostra que a oferta de um foi aceita por Deus e a oferta do outro foi rejeitada por Deus. E a pergunta é: por quê? Por que a oferta de Abel foi aceita? E por que a oferta de Caim foi rejeitada? Preste atenção. Abel e Caim eram filhos dos mesmos pais. Eles eram filhos de quem? De Adão e Eva. Cresceram ouvindo as mesmas histórias, aprendendo sobre o mesmo Deus, e os dois vieram fazer a mesma coisa: ofertar ao Senhor. Por que a oferta de um foi aceita e a oferta do outro foi recusada? Eu já ouvi muita gente pregando, volte no versículo 4, eu já vi muita gente pregando o seguinte: não, a oferta de Abel foi aceita porque ele trouxe das suas primícias, e Caim trouxe daquilo que lhe sobrou. Por isso a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim foi rejeitada. Tudo bem, o texto fala que Abel trouxe sim das suas primícias. Mas aonde está no texto, bote no versículo 5, por favor, que Caim trouxe do que sobrou? Está escrito alguma coisa aí? Então, se nós usarmos essa teoria, nós podemos incorrer num erro, e um erro perigoso. Porque, infelizmente, muitas igrejas têm se valido disso apenas para extorquir dinheiro da igreja, dizendo que você tem que dar o seu melhor, que você tem que dar a sua primícia, porque se você der o que você tiver de melhor, Deus vai aceitar a sua oferta, e se você der o que sobra, Deus vai rejeitar a sua oferta. Será que realmente foi esse o problema que levou a Deus a rejeitar a oferta de Caim? Será que o problema é que Caim trouxe do que sobrou? Eu creio que não. E pelo texto de Hebreus, e agora nós voltamos a Hebreus, me parece que fica claro que também não. Veja, vamos voltar ao versículo 4 de Hebreus 11. Pela fé. Ou seja, Abel crescendo, ouvindo o quê? Histórias. Abel cresceu ouvindo histórias a respeito de quem? Do Éden e do Deus que criou o Éden. Abel conhecia a Deus? Sim ou não? Não. Abel já tinha visto a Deus como seus pais o viram? Não. Então, pela fé, ou seja, crendo naquilo que ele não via,
ele foi ofertar a Deus. Crendo naquilo que o seu pai e a sua mãe tinham colocado no seu coração, ele foi ofertar a Deus. A motivação do coração de Abel era buscar ao Senhor. E aí nós temos aqui em questão o primeiro ponto que eu quero expor hoje. A oferta revela a natureza da fé do ofertante. Eu vou repetir. A oferta revela a natureza da fé do ofertante. A Bíblia diz que Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Mas por que a oferta de Abel foi um sacrifício mais de acordo com o que Deus queria do que a oferta de Caim? O que Abel ofereceu a Deus? Muito bem. O que Abel ofereceu a Deus? Qual era o sacrifício? Esqueceram, né? Volta lá, por favor, em Gênesis 4:4, se eu não me engano. O que Abel ofereceu a Deus? Está escrito aí. As primícias do quê? O que é rebanho? O que Abel levou para Deus? O que Abel levou para Deus, gente? Um animal, um cordeiro. Uma oferta de sangue. Ok? Está claro isso no texto? Sim ou não? Bote o versículo 5. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Deixa eu voltar aqui. Volta em Gênesis desde do primeiro versículo, por favor. Que nesses dois aí não está falando da oferta de Caim. Gênesis 4:1. Isso. Adão teve relações com a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi o quê? Não, já estou no versículo 2. Isso, pode ir seguindo aí. Abel foi o quê? Pastor de ovelhas. E Caim foi o quê? Então aí já começa a mostrar o que cada um fazia. Abel cuidava do rebanho. Caim cuidava da lavoura, da agricultura. Aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe o quê? Versículo 3. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho. Era só o versículo anterior. Então pode voltar para o versículo 3, por favor. O que Caim trouxe? Vamos lá. Versículo 3 de Gênesis 4. O que Caim trouxe como oferta? Fruto da terra. O que era o fruto da terra? Aquilo que ele plantava e colhia. Não temos os detalhes, mas provavelmente legumes. As coisas que ele plantava e colhia, porque era com isso que ele lidava. Mas Abel trouxe do que? Versículo 4. Abel trouxe um animal e ofereceram a Deus no mesmo lugar. Vamos começar a analisar as coisas. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram e eles viram que estavam nus. E aí eles correram para se esconder e fizeram para si vestes de folhas. Mas quando Deus os manda embora do Éden, Deus os manda embora despidos, sim ou não? Eles saem do Éden o quê?
vestidos. Vestidos de quê? Compraram a roupa na Renner. Entraram no aplicativo da, como é que é? Shein? Que agora é a febre do momento. Entraram lá no aplicativo, pediram a roupa lá, daqui a pouco entregaram lá no Éden. Aí eles vestiram e foram embora. Foi isso que aconteceu? Eles saíram vestidos por quê? Porque Deus deu a eles roupas. Amém? Que roupas Deus deu a eles? Peles, roupas feitas de peles de animais. Ora, da onde Deus tirou essa pele? Vamos lá, raciocine. Eles estavam no paraíso, um lugar perfeito onde não havia morte. Deus disse: no dia que você comer dessa árvore, você vai morrer. Eles comem, os seus olhos se abrem, eles estão em pecados, e eles são mandados embora do paraíso sem morrerem. Cadê a morte? Deus não disse que alguém ia morrer naquele dia? Deus não disse que eles iriam morrer naquele dia, sim ou não? Mas eles não morreram. O que aconteceu então? Quando a Bíblia diz que eles foram vestidos por Deus de peles de animais, significa dizer que aqueles animais foram sacrificados, o sangue deles foi derramado no lugar deles. Morte substitutiva, já apontando para uma outra morte substitutiva, que era a morte de quem? De Cristo. Então animais morreram, perderam a vida, o sangue foi derramado para que o pecado de Adão e Eva fosse coberto. A partir de então, Deus estabelece todo o sistema litúrgico do povo de Israel em cima do derramamento de sangue. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Por que o pecado de Abel foi aceito e o de Caim não foi? Por que o pecado? Por que a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim foi recusada? Porque os dois cresceram ouvindo as mesmas histórias. Porém, os dois não quiseram apresentar o mesmo culto a Deus. Não importa o que você é. Se você é um pecuarista, ou se você é um agricultor, ou se você é um advogado, ou se você é um engenheiro, isto não vai definir a forma como você cultua a Deus. Quem define a forma do culto é o próprio Deus. Posso ouvir um amém? Então o problema não era que Abel cuidava de rebanho e Caim cuidava da agricultura, não. O problema é que um quis oferecer o culto que Deus queria e o outro não. Sacrifícios para Deus no Antigo Testamento implicavam em derramamento de sangue. E eu pergunto a você, batata tem sangue? Já cortou uma batata e viu sangue sair dentro dela? Sim ou não? Já cortou uma cenoura e viu sangue sair dentro dela? Já cortou uma alface e ela ficou vermelha de sangue? Então, a oferta que nós levamos a Deus, ela fala muito a respeito do nosso coração. Aliás, na própria carta aos Hebreus, coloque na tela, por favor, Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com o quê? Com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Abel leva um animal para ser morto no altar. E Caim leva o quê? Aquilo que ele queria oferecer a Deus. Preste atenção na diferença, irmãos. Abel levou o que Deus queria receber. Caim levou o que ele queria dar. Você entende a diferença? Todas as vezes que eu e você formos à casa de Deus, oferecer a Deus aquilo que a gente quer, o nosso culto pode não ser aceito por Deus.
Porque não se trata de vir aqui e fazer o que eu quero, não se trata de vir aqui e fazer o que você quer, se trata em vir aqui e fazer aquilo que Deus quer. É o culto que agrada a Ele, e não o culto que agrada a nós. Abel, então, oferece um sacrifício de sangue. E por isso, voltando agora a Hebreus 11:4, por favor, por isso Abel recebe então o testemunho de ser justo. Pela fé, volte ao texto agora, com tudo isso que eu falei na sua mente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o quê? Um sacrifício. Por que o sacrifício dele era mais excelente? Porque era o sacrifício que Deus queria, que Deus havia estabelecido desde o Éden. A morte de animais com derramamento de sangue para cobrir o pecado da humanidade. Abel entendeu isso. E Caim também poderia ter feito a mesma coisa, porque o próprio Deus aparece para ele depois e diz: olha, por que você está com o semblante caído? Se você procedesse bem, o teu sacrifício também não seria aceito. Ou seja, Caim sabia que estava errado. O próprio Deus fala isso para ele. Se você proceder bem, se você proceder da maneira correta, se você fizer aquilo que eu estou mandando, o seu sacrifício também não vai ser aceito diante de mim. Abel ofereceu o sacrifício certo, sob a orientação da prescrição certa, com a vida certa e a motivação certa. É por isso que o sacrifício dele foi aceito. Eu vou repetir. Abel ofereceu o sacrifício certo, sob a orientação da prescrição certa, com a vida certa e a motivação certa. Todas as vezes que eu prestar culto a Deus, da maneira que Ele deseja, o meu culto será aceito por Ele. Você pode dar uma glória a Deus? Por isso que é importante nós entendermos o que nós viemos aqui fazer. Ao sair da nossa casa e ao vir para a casa de Deus, nós precisamos entender o que estamos fazendo. Não podemos fazer qualquer coisa. Não se trata da diferença de valores. Ah, pastor, será que o animal que Abel ofereceu era muito mais caro do que Caim trouxe? Entenda que não tem nada a ver com valor financeiro. Tem a ver com o quê? A natureza do coração. Meu culto será aceito por Deus se eu estiver disposto a obedecer aquilo que Ele quer. Tão somente isso. Tão somente isso. Então, primeiro ponto, a oferta revela a natureza da fé do ofertante. Segundo ponto, a vida do ofertante é o fundamento da sua oferta. A vida do ofertante é o fundamento da sua oferta. O texto lá de Gênesis, ele deixa claro, muito claro, que Deus se agradou de um e não se agradou de outro. Já vimos ali o texto várias vezes hoje. Isso quer dizer apenas uma coisa: o ofertante vem antes da oferta. Você pode chegar diante de Deus sacudindo R$1 milhão nas mãos. Se a sua vida não agrada a Deus, a sua oferta não será aceita. Você entende isso? Não se trata do valor financeiro. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo: eu tenho um parente que não é crente, mas ele dizima, ele oferta. Isso não quer dizer nada. Porque Deus não está preocupado com o valor do dinheiro que você entrega. Deus está preocupado com a sua vida.
A maneira como você vive, a maneira como você se comporta, a maneira como você trabalha, a maneira como você estuda, a maneira como você se relaciona com os outros, é isso que está em primeiro lugar do que a sua oferta a Deus. O ofertante vem antes da oferta. Primeiro, Deus aceita o adorador, depois Ele aceita a adoração. Caim tinha tudo para ser aceito por Deus. Só tinha um problema: o seu coração estava longe do Senhor. Assim como Saul e Davi. E tantos e tantos e tantos outros exemplos. A vida de Abel estava certa diante de Deus. Aliás, Jesus dá testemunho. Mateus 23, 35, por favor. Mateus 23, 35. Veja o testemunho de Jesus acerca de Abel. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue de quem, irmãos? Desde o sangue de quem? Do justo Abel. Quem está falando isso aí? Quem está falando essa frase aí? Jesus. Veja que anos e anos depois, Jesus está dando testemunho a respeito do justo Abel. Me faz lembrar o livro de Jó, quando Deus disse para Satanás: tem visto meu servo Jó, homem o quê? Justo, íntegro, fiel e que se desvia do... É esse tipo de adorador que Deus está procurando. Homens e mulheres justos e justas, que têm a sua vida reta diante de Deus, que querem apresentar o seu culto que agrade ao Senhor. E quando você vive uma vida que agrade a Deus, o seu culto, a sua oferta será aceita. Veja o testemunho de Cristo. Gente, isso é maravilhoso. Desde o sangue do justo Abel. A vida de Caim, ao contrário, estava totalmente errada diante de Deus. Era um homem mau. Um homem que tinha desígnios ruins no seu coração, ao ponto de planejar a morte do seu irmão por ciúme. E mesmo tendo escutado o próprio Deus falando com ele, ele decidiu levar a sua vingança a cabo. Não podemos prestar culto aceitável a Deus à revelia das prescrições divinas. O culto, ele tem que ser realizado conforme Deus prescreveu. Naquele momento, o pecado era perdoado com derramamento de sangue. Abel fez o que Deus queria, Caim não. Não podemos ser aceitos por Deus quando trazemos para o altar um coração cheio de ódio. Caim estava cheio de ódio. Caim estava irado. Nós estamos aqui em Mateus 23, 35. Estamos vendo Jesus dando testemunho a respeito de Abel. Amém? Um testemunho lindo, maravilhoso. 1 João 3,12. Vamos ver o que João fala de Caim. Olha o que João fala de Caim. Não sejamos como quem? Caim, que era o quê? Você pode ler em voz alta? Não sejamos, que era do... E por que o matou?
Você entende? Então não se trata só do que você está ofertando. Se trata do coração do adorador, do coração do ofertante. O testemunho de Abel é um testemunho justo. O testemunho de Caim é um testemunho maligno. Caim era um falso adorador. Ele não queria adorar a Deus, ele queria apenas fazer algo para ficar bem na foto. Abel estava indo, então eu vou também fazer alguma coisa aí para não ficar para trás. Tanto é que a Bíblia afirma com todas as letras que Caim era do maligno. Isso quer dizer que ele não pertencia a Deus. Porque o seu coração não estava nas mãos do Senhor. Sua vida e o seu culto não foram aceitos por Deus. Você consegue entender que não foi só a oferta de Caim que foi rejeitada, a vida de Caim foi rejeitada. Você entende isso? Não se trata só da rejeição da oferta de Caim, mas se trata da rejeição da sua vida. Tanto é que por causa do que ele fez, Deus coloca nele uma marca que ele carregaria por toda a sua vida. E todas as vezes que as pessoas olhassem para ele, iriam dizer: esse aí é Caim, o que matou o seu irmão justo Abel. Você entende isso? Primeiro ponto, recapitulando. A oferta revela a natureza da fé do ofertante. Segundo ponto. Pulei aqui o segundo ponto. A vida do ofertante é o fundamento da sua oferta. Terceiro e último ponto. A morte pode calar a voz do adorador, mas não pode apagar o testemunho da sua fé. A morte pode calar a voz do adorador, mas não pode apagar o testemunho da sua fé. Abel foi assassinado pelo seu irmão. Mas no dia 12 de fevereiro de 2023, o testemunho de Abel ainda fala. Por favor, Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, quando o nosso coração está transformado por Ele, quando nós estamos dispostos a fazer o que Ele quer, o nosso testemunho falará mais alto. Não se trata mais apenas da minha voz, não se trata mais apenas das minhas palavras, vai se tratar do testemunho da minha vida. As minhas ações, as minhas atitudes, a maneira como eu vivo, a maneira como eu me expresso, a maneira como eu quero fazer as coisas de Deus, esse vai ser o testemunho que vai levar o nome de Cristo às outras pessoas. É por isso que ao longo da história da igreja, muitas pessoas não tinham medo de morrer por amor a Cristo. Por quê? Sabe por quê? Porque o seu testemunho iria continuar mesmo depois da sua morte. Então, meus queridos irmãos e irmãs,
Eu vou encerrar hoje aqui em Abel, no próximo domingo, não será domingo que vem por causa do carnaval, mas no outro, permitindo ao Senhor, vamos falar sobre Enoque. Mas eu quero encerrar dizendo, Abel agradou a Deus, porque ele decidiu fazer aquilo que Deus queria. E mesmo depois de morto, o seu testemunho ainda fala. Se você quer agradar a Deus, e eu creio que você quer, amém? A sua fé tem que levar você a crer no sobrenatural de Deus. A sua fé tem que levar você a crer naquilo que Deus quer. A sua fé tem que levar você a fazer aquilo que Deus deseja que você faça. A sua fé tem que levar você a cultuar a Deus da maneira que Ele deseja ser cultuado. Fé é isso. Por que eu saio de casa, coloco um terno e venho para a igreja? Porque a minha fé em Deus me faz vir a esse lugar para cultuá-lo, para apresentar a minha vida, usando as palavras do apóstolo Paulo, apresentar a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a fé que Paulo chama de racional, a fé que faz sentido aos olhos de Deus. Não faça aquilo que Deus não quer, faça aquilo que Deus quer. E coloque a sua vida reta diante de Deus. Porque antes de aceitar a sua oferta, Deus quer aceitar a sua vida. Deus quer enxergar uma vida reta. Deus quer enxergar uma vida piedosa. O valor da sua oferta ou do seu dízimo não vai falar mais alto para Deus do que a sua vida diante dEle. Não vai. Eu já falei aqui, infelizmente, eu falo isso com tristeza. Haverão muitos dizimistas fiéis que não entrarão no reino de Deus. Porque são fiéis no dízimo e esquecem todo o resto. Aliás, essa era a crítica de Jesus aos fariseus. Vocês dão o dízimo certinho, mas esquecem todo o resto. Jesus não estava dizendo, deixe de fazer isso. Não, Jesus estava falando, se você quer cumprir a lei, seja um dizimista. Mas entenda que para Deus o mais importante é o seu coração, é a sua vida, é a maneira que você vive diante dEle. É o coração do verdadeiro adorador. É o que Jesus falou, que o Pai está à procura de quê? Jesus não disse que o Pai está à procura de verdadeiros dizimistas. Jesus não disse que o Pai está à procura de verdadeiros ofertantes. Jesus não disse que o Pai está à procura de verdadeiros músicos, de verdadeiros ministros, de verdadeiros diáconos, de verdadeiros pastores. Jesus disse que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Porque todo adorador verdadeiro será um servo fiel. E Deus sabe disso. Todo adorador verdadeiro será um servo fiel. E são essas pessoas que o Pai está procurando. Coloque a sua fé em ação, sendo alguém que agrade a Deus, fazendo aquilo que agrade a Deus. Você vai sair daqui, deste culto, daqui a pouco, vai voltar para sua casa. Vai jantar, vai fazer um lanche, vai tomar seu banho, vai dormir e amanhã começa um outro dia. E aí? É a partir de amanhã que Deus vai começar a olhar para você e vai começar a perceber a natureza do seu coração. O que mudou? Como você está vivendo?
Como você está se colocando diante dele? Como o seu coração tem obedecido? É o que você faz durante todos os dias. É isso que vai determinar a aceitação da sua oferta, e não só o que você faz aos domingos. Você entende isso? É o que você faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. É o tipo de pai que você é o tipo de mãe que você é o tipo de esposo que você é o tipo de esposa que você é o tipo de filho, de filha que você é o tipo de servo que você é. É isso que vai determinar a aceitação da sua oferta, a aceitação do seu culto. Para que você um dia possa ouvir, talvez, um testemunho como esse. Tem visto o meu servo Jó, homem justo, íntegro e fiel, e que se desvia do mal. Não há um só instante. E é isso que nós precisamos entender. Eu quero encerrar, concluir essa mensagem dizendo isso. Não há um instante sequer em que os olhos de Deus não estejam sobre nós. Ih, pastor, vou aproveitar que Deus se distraiu. Não, Ele não se distrai. A Bíblia diz que Ele não dorme e nem dormita, ou seja, Ele não dorme nem cochila. Ele está atento às nossas vidas o tempo todo. Amém? Vamos ficar de pé. Ao final deste culto, nós vamos continuar orando pelos enfermos, ungindo com o óleo, impondo as mãos, clamando a Deus pelo milagre. Você vai poder, ao final do culto, vir aqui e receber esta oração. Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que tem nos ensinado, que tem nos direcionado, que tem nos colocado na direção correta, ó Pai. Que o Senhor possa nos fazer colocar em prática nas nossas vidas, Senhor, esta palavra. Leva-nos agora, Senhor, em paz e segurança aos nossos lares, guardados e protegidos de todo mal. Que a partir de amanhã, Pai, já possamos colocar esta palavra em prática, Senhor, para que a nossa vida seja agradável a Ti, para que o nosso culto seja aceito pelo Senhor, ó Pai. Oh, Jesus, abençoa o Teu povo, ó Pai. Abençoa este povo que se chama pelo Teu nome, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai. Que o Teu nome seja louvado e engrandecido para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, vá em paz, um restante de noite abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus.